Né? Que a gente chega no corre-corre, acaba se bobear, a gente vai embora e não cumprimenta ninguém. Então é tão bom a gente estar aqui juntos louvando ao Senhor. Eu convido você para que abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, no capítulo 1. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Que nos diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, eles não me atenderam, diz o Senhor. O texto é pequeno, vamos ler juntos aqui no Data Show, que ali é uma outra versão, mas é uma versão que a gente pode ler juntos. Vamos lá? Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, declara o Senhor. Quem não estiver escalado para o serviço, tomem assento, por favor. Tem um hino no cantor cristão que diz: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, O homem longe de Deus, ele fica fraco, ele se torna impotente para combater o poder das trevas. A palavra de Deus diz que o homem sem Jesus, ele está irremediavelmente perdido. O homem sem Jesus, ele está afastado de Deus. E o homem, estando afastado de Deus, ele correrá sérios riscos na sua vida. O principal deles é o risco de ter uma morte eterna. Primeiro, você pode nascer fisicamente e depois nascer da água e do Espírito, ou espiritualmente, 2 nascimentos. Mas tem outro tipo de morte. Nós temos a morte física, temos a morte espiritual e temos a morte eterna. São 3 tipos de morte. O homem sem Jesus, o homem afastado de Deus, ele poderá morrer fisicamente, porque isso é algo certo na nossa existência. Todos nós aqui um dia iremos morrer, se o Senhor não vier ao nosso encontro. Mas essa é a lei da vida. Nasceu, o próximo passo não poderá ser crescer, desenvolver, talvez pode ser morte. Muitas crianças já nascem mortas. Então existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a terceira delas, que é a morte eterna. Deus até permite que eu e você tenhamos essa triste experiência da morte na existência, mas Deus se entristece ao ver que o ser humano afastado dele correrá o risco de permanecer em vida, aqui ainda espiritualmente morto. Um zumbi é um corpo que está andando por aí sem ser direcionado por Deus, mas quando Deus o olha, Deus o vê morto. Deus vê como um zumbi. Ele não tem a vida de Deus. Ele não tem a vida de Deus só pelo fato de ele estar afastado de Deus. Mas existe essa terceira e terrível possibilidade, última possibilidade,
é de estando afastado de Deus e não reconciliando-se com o Senhor, o homem ter a morte eterna. E essa palavra eterna deverá nos impressionar. Quanto tempo é a eternidade? É algo que a nossa mente finita não consegue conceber. Assim como a salvação é eterna, assim de igual modo a morte eterna, ela é algo terrível. Salvação eterna é a alegria de vivermos na glória de Deus. A perdição eterna, a morte eterna é algo terrível, não porque estaremos só afastados de Deus, mas nós estaremos debaixo do cálice da ira de Deus. E aqui Deus usa o profeta Zacarias, e ele faz esse desabafo através de Zacarias, dizendo que o dever nosso como gente que Ele ama é que nós nos voltemos para Ele, retornemos para Ele. Não dá para andar nessa vida longe de Deus. Não podemos andar nessa vida sequer um momento longe de Deus. Nós temos aprendido aqui que dependência de Deus é a melhor coisa que poderá nos acontecer. E a independência de Deus é morte. Até brincamos com a questão do independência ou morte, porque independência na vida do cristão é a certeza de que o ser humano estará completamente morto em seus pecados e delitos. Na hora que nós aprendemos a andar com Deus e nos tornamos totalmente dependentes do nosso Senhor, a vida começa a se manifestar em nós. Queridos irmãos, andar afastado de Deus não é um bom negócio. Como ministro do Evangelho, eu me preocupo muito com aqueles que não estão lá fora, porque lá fora tem gente que não entra numa igreja, mas está perto de Deus. Mas eu me preocupo com aqueles que estão dentro da igreja do Senhor e estão afastados de Deus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas na eternidade o Senhor dirá: eu não reconheço você. Quem é você? Apartai-vos de mim, maldito. E eu oro a Deus nessa noite para que ninguém ouça da boca do Criador essa sentença terrível: eu não reconheço você, eu não te conheço. Porque mesmo estando dentro da igreja, nós temos muitos irmãos que estão afastados de Deus. Então o convite de Deus para você hoje nessa noite é: torne-se para Ele, achegue-se a Ele, fique mais perto dEle, corra desesperadamente ao encontro dEle. Versículo 3 diz isso. Olha o que diz Mateus 13:15: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Nós temos problemas sérios a serem tratados na nossa vida, seja no físico, seja na alma, no nosso mundo mental, e seja também no nosso mundo espiritual. Deus está dizendo que por não darmos ouvido ao seu convite de nos achegarmos a Ele, nós não obtemos então cura. E cura é igual também libertação. Receber cura é receber libertação. Mateus 13:15 diz: e eles não se achegam para mim, eles não se convertem a mim, e por conta disso eu não os curo. Qual área na sua vida que você precisa da intervenção divina, de uma cura, de uma libertação? Mais do que aliviar você, Deus quer salvar você. Geralmente nos cultos de oração, nos cultos normais, nós oramos pelas pessoas, e vez por outra alguém fala comigo: ai pastor, foi tão bom aquela oração, parece que um fardo foi tirado de sobre a minha vida. Isso é muito bom quando acontece, mas o Senhor Deus, Ele tem algo muito mais do que aliviar as nossas dores momentaneamente. Ele quer nos livrar da dor do castigo eterno.
Então vamos nos aproximar mais dele. Ah, pastor, mas eu já sou um cristão. Então, se você de fato é um cristão, essa palavra deve mexer com você. Se você tem se achado firme na presença do Senhor, cuide para que você não caia. Cuide para que você não se afaste, porque o afastamento de Deus não é da noite para o dia. Geralmente é um processo. Hoje eu deixo de orar, hoje eu deixo de ler a palavra de Deus, hoje eu resolvo não ir ao culto, e está tudo bem. No domingo que vem eu volto à minha rotina, mas daqui a pouco eu sinto vontade de ficar em casa um pouquinho, e não há nada de errado nisso, a não ser quando isso começa a tornar-se uma prática que não deveria estar na nossa rotina. Você deixa de louvar a Deus, você deixa de cantar hinos ao Senhor, você deixa de ler a Bíblia, a palavra de Deus, você deixa de congregar, está se afastando de Deus. Uma coisa que eu observo, especialmente na vida daqueles que me procuram, depois de eu perguntar o que houve, irmão, o que houve, irmã, você começou tão bem a sua caminhada. Olha o que diz a palavra: eu tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Queridos irmãos, vamos vigiar para que o primeiro amor que nos impulsionou nessa caminhada em direção ao céu não nos abandone. A existência do primeiro amor, ela precisa ser renovada diariamente na nossa expressão de fé. Eu dou graças a Deus hoje, porque você está aqui. A sua vinda aqui já diz que você se importa em agradar a Deus com a sua existência. A sua vinda aqui garante a você de que você vai sair daqui espiritualmente melhor. Agora, não fique no conforto do comodismo que não muda você. Deus quer que quando ouvimos uma palavra como essa, nós olhemos para o nosso coração e examinemos como estão os nossos caminhos. Você está cada dia que passa mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Você reconhece que começou a perder a fé? Os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor ensinou para eles qual era o princípio para que a sua fé fosse aumentada. Diariamente aqui, se estivéssemos aqui diariamente no templo, não seria a garantia total de que nós não nos afastaríamos do Senhor. A nossa mente nos engana, o nosso estilo comportamental muitas vezes nos esnoba. Sabe por quê? Porque nós achamos que fazendo no diário da vida, cumprindo todos os protocolos como cristão, vindo em todos os cultos, eu acho que eu estou kit com Deus, e saindo aqui depois do culto, voltando à minha rotina do dia a dia, eu posso voltar a uma vida de pecado, e está tudo certo, porque no próximo culto, quando o pastor falar, quando o pastor pregar e fizer o apelo, eu novamente irei me arrepender e voltar-me para o Senhor. Poderá ser que você não tenha essa oportunidade. Então o Senhor disse: olha, eu tenho falado ao meu povo, mas o meu povo tem se feito de desentendido. O meu povo tem fechado os seus olhos para não ver, e o meu povo tem fechado os seus ouvidos para não ouvir. Por isso o Senhor Jesus em Mateus repete: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente. É muito terrível quando nós acordamos para uma realidade irreversível tarde demais. O dia do arrependimento é hoje. O dia do conserto é hoje. O amanhã não é certo para nenhum de nós aqui. Aliás, os próximos minutos não é certeza da nossa permanência nesse mundo. É um infarto, é um acidente, é um problema qualquer que poderá nos levar desse mundo. E como é que você está hoje? Perto de Deus ou afastado de Deus?
Quero compartilhar com você uma coisa que eu tenho falado com muitos irmãos aqui. Aproxime-se de quem é espiritualmente do seu nível para maior, de alguém que se preocupa com as coisas de Deus mais do que você se preocupa. Se você quer se tornar alguém separado para Deus, andando numa vida de santidade, ande com os santos. Se você andar com gente mundana, você vai ficar mundano igual. Não é para você virar inimigo do mundano, mas é você não sentar na roda daqueles que escarnecem o Senhor como se estivesse tudo bem. Não é para você julgar com o dedo em riste, sentindo-se melhor do que o mundano, melhor do que o incrédulo, e bater no peito dizendo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse. Não faça isso, mas ande com quem se preocupa em agradar o coração de Deus, e você vai se tornar um cristão melhor, e você vai diariamente nesse caminhar, muitas vezes junto com alguém, aproximar-se mais do Senhor. Agora, não faça aliança com quem não quer nada com Deus. Outra coisa, nós temos alguns solteiros aqui na igreja. O seu namoro tem levado você para mais perto de Deus, ou depois que você começou a namorar, você começou a afastar-se do Senhor? Você precisa pensar nisso. E existe uma coisa que eu tenho compartilhado com aqueles que fazem o curso de noivos ali comigo: não fique imaginando que depois que casar ele muda ou ela muda. Não muda. O que você tiver que definir na sua vida hoje, estando solteiro, defina hoje. Antes só do que mal acompanhado. Antes só, mas com Deus ao seu lado. Então, você tem estado mais perto de Deus a cada dia que passa, ou algo em você, no seu coração, tem afastado você do seu convívio com o Criador? O texto que nós lemos diz que Deus quer que o homem retorne para Ele. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, nos diz assim o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Louvado seja Deus que nos perdoa nessa noite, que quando eu corro ao encontro dele e digo: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus servos, como um dos seus trabalhadores. Hoje ele me acolhe, hoje ele te acolhe. Torne-se para ele, volte-se para ele, corra de braços abertos em direção a ele, porque o convite parte dele. É o Pai querido, é o Pai amoroso que está se lamentando por eu e você muitas vezes nos afastarmos dele. Não se afaste de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Imediatamente eles se afastaram do Senhor. Você quer ver o efeito colateral do pecado na vida de Adão e Eva? Eles esconderam-se na hora do encontro no jardim. Quando o Senhor veio, e o Senhor já sabia de tudo, o Senhor perguntou: Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão estava? Às vezes nós agimos como Adão, pecamos e esquecemos que Deus vê tudo. Pecamos em pensamentos, esquecemos que os nossos pensamentos soam, ecoam alto no céu. Deus vê tudo, ouve tudo. Mas o que aconteceu quando Adão pecou? Um muro foi posto entre ele e Deus. O pecado nos separa do Senhor. E o Senhor diz: volte-se para mim. Não fuja de mim, volte-se para mim. Então, se o pecado tem feito você fugir de Deus, volte-se para Ele. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Senhor, eu quero voltar a ter as mesmas alegrias de quando eu tive uma experiência de conversão ao teu lado.
Eu quero voltar a ter prazer em congregar, a ter prazer em ler tua palavra, a ter prazer em orar, em ter prazer de falar no Senhor. Você perdeu o desejo em ser uma testemunha do Senhor? Poderá ser um indicativo de que você está se afastando do Senhor. Então tenha cuidado. O homem precisa, diz a palavra, abandonar os seus maus caminhos e as suas más obras. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz: olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. É deixar os maus caminhos, é deixar as más obras, é abandonar os maus pensamentos, é ocupar o mundo mental com aquilo que edifica, é ocupar a mente com a palavra de Deus. Se você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você terá os pensamentos de Deus em você. Você não vai perguntar mais a Deus qual é a vontade dele acerca de decisões que você precisará tomar na sua vida, porque estando ela dentro de você, você sabe qual o caminho a seguir. Quando estamos afastados do Senhor, nosso caminho é um caminho de dúvidas, é um caminho de incertezas, é um caminho do que será. Mas andando perto de Deus, toda a paz vem sobre você. Mesmo que você esteja trilhando um caminho de tempestade, a paz que entra em nossa alma, junto com a presença de Deus, é uma paz que incomoda esse mundo. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor Deus nos dá, através do Senhor Jesus, é algo que só virá quando eu estiver andando com Ele, perto dEle e por Ele sendo dirigido, por Ele sendo guiado. Então, Zacarias diz no versículo 4: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Hoje o mesmo Deus está dizendo para nós: convertei-vos dos seus maus caminhos, e nós poderemos fazer diferente dos nossos antepassados. Nós poderemos dizer: Senhor, eu me converto, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me deixo guiar, Senhor, seja o pastor da minha alma, Senhor, seja o meu guia. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana mais perto de Deus, que você tenha uma semana guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, que você discirna o que vem do inferno para afastar você da presença do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você nesta noite, e que o Senhor Deus te abençoe nessa semana com muita alegria e com sinais da presença dEle na sua vida. Deus te abençoe.